Oi amigos, hoje eu trago para vocês uma pequena, mas importante dica sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Primeiro, para compreender melhor essa matéria, vou começar com o exemplo de uma esfera condutora, carregada evidentemente. Percebe que aqui eu coloquei ela carregada com cargas positivas, igualmente distribuídas por toda a superfície da esfera. Essas cargas positivas vão produzir um campo elétrico na parte de fora da esfera e na parte interna. Vou querer saber como calcular o campo elétrico fora, campo elétrico dentro, assim como eu posso fazer para calcular o potencial elétrico produzido na parte externa e o potencial no interior dessa esfera. Bom, no ponto externo é você pensar, algumas partículas carregadas ficam próximos ao ponto que eu levei em consideração, algumas partículas ficam mais afastadas. Logo, o que eu vou fazer é aplicar a fórmula do campo elétrico, Kq sobre d ao quadrado, só que a distância que me interessa não vai ser nem a distância em relação à primeira superfície, nem essa distância em relação à superfície mais afastada. Vai ser a distância em relação ao centro, entre o ponto e o centro. Potencial elétrico, se é um ponto fora da esfera, mesma coisa, só aplicar a fórmula, Kq sobre d. A gente muda um pouquinho aí essa configuração quando a gente pensa agora num ponto no interior da esfera. Percebe o seguinte, isso aqui é uma esfera condutora, porém ela está em equilíbrio eletrostático, então não existe fluxo de carga por ela. Dessa forma, não existe diferença de potencial entre dois pontos dentro da esfera. Sendo assim, a gente vai concluir que o campo elétrico no interior da esfera é um campo elétrico nulo. E, além disso, a gente vai dizer que o potencial vai ser igual ao potencial na superfície. Então aqui, para calcular o potencial no interior da esfera, uso a fórmula do potencial, só que eu não uso qualquer distância. Mesmo que eu esteja dentro da esfera, eu vou usar Kq sobre R. R é a distância do centro até a extremidade, o raio dessa esfera. Então, como é que a gente pode buscar uma aplicação mais prática para esse conteúdo? Imagina aqui que eu tenho uma carga positiva, e essa carga positiva está próxima a um ponto qualquer. Bom, essa carga positiva produz um campo elétrico nesse ponto. Esse campo elétrico é necessariamente o campo elétrico de afastamento. Nesse caso, então, vou desenhar um campo elétrico produzido pela carga para a esquerda. Eu chamei aqui de campo elétrico 1, produzido pela primeira carga que eu coloquei. Só que eu quero proteger esse ponto dessa carga, ou seja, eu quero que, mesmo essa carga estando aqui, esse pontinho não sofra influência nenhuma desse campo elétrico produzido. Para isso eu vou fazer o que a gente chama de blindagem eletrostática. Ao redor desse ponto eu vou colocar uma esfera condutora. Coloquei uma esfera condutora e percebe o seguinte, a esfera ela possui cargas positivas, cargas negativas. Afinal de contas ela possui prótons e elétrons, mas a carga total dela ainda é neutra. Quando eu aproximo uma esfera neutra de uma esfera positiva, lembra, cargas positivas atraem elétrons, então eu tenho uma porção de elétrons sendo atraídos por essa partícula positiva. Em contrapartida, se os elétrons migram para o lado direito, alguns elétrons migram para o lado direito, a gente vai ter como consequência uma polarização desse corpo. A outra extremidade vai ficar carregada positivamente. Tem um corpo polarizado. Bom, esse corpo polarizado agora, ele é dividido entre uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva produz um campo elétrico, a parte negativa também produz o seu campo elétrico. Significa então que essa esfera agora produz um campo elétrico no interior dela, é um caso diferente ali daquele meu primeiro, né? O campo elétrico 2. Aí você lembra o seguinte, no interior da esfera agora, tem uma contribuição da carga positiva de fora e uma contribuição das cargas que foram induzidas nesse cara. Aqui a gente vai ter dois vetores se anulando. O campo elétrico resultante aqui no meio, que esse é o que me interessa, vai ser um campo elétrico nulo. Então não tem vetor campo elétrico no interior da esfera. Isso aí é o que a gente usa, por exemplo, no marca-passo. A gente precisa proteger o marca-passo de cargas externas a ele. Então a gente faz uma blindagem eletrostática nesse marca-passo para proteger todo o circuito montado que regula o batimento do coração de uma pessoa. Além desse exemplo, a gente pode citar por que o carro protege a gente durante uma chuva. Se a gente tem uma chuva com relâmpagos e trovões, a gente tem que tomar cuidado porque o relâmpago, um raio, é uma descarga elétrica. Se essa descarga elétrica acontece sobre você, você vai ter algum dano
por causa dessa descarga. Para proteger você dessa descarga, você pode ficar no interior do seu carro. Quando você fica no interior do carro, qualquer descarga elétrica que aconteça no carro vai passar pela superfície do carro. Você que está no interior do carro está protegido. Não é por causa do pneu do carro. Você está protegido por causa da blindagem eletrostática. Quem descobriu isso foi Faraday com a sua gaiola, a famosa gaiola de Faraday. Bom, amigos, um grande abraço para vocês, bons estudos.